Estúdio CBN. 3h45. Para respirar já é difícil, né? E a gente acorda nesse período de tempo seco também com os olhos tão secos quanto. Imagina quem precisa usar uma lente de contato. Confesso que eu não uso, Tayla, porque eu não me adapto. Meu negócio tem que ser óculos mesmo. Eu também porque... prefiro os óculos, viu? Não é todo mundo que se adapta, né, ao uso de lente, né, Olha, Guarizo? E já resseca naturalmente os olhos, né? Sem essa condição climática aí adversa, né? Exato, eu não consigo colocar a lente, tem um arrepio enorme, mas tem quem use, né? Sim. E isso pode ter um problema maior ainda, porque pode infeccionar o olho por causa da lente. Nós vamos entender essa situação e também outras situações, porque tem gente também que não usa óculos nem lente, mas fica exagerando no colírio, por exemplo, né? Quem conversa com a gente agora aqui no Estúdio CBN é o diretor executivo do Instituto Penido Bonier e membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Dr. Leôncio Queiroz Neto. Dr. Leôncio, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no Estúdio CBN mais uma vez. Boa tarde. Bom, vamos falar então primeiro, doutor Leôncio, sobre a questão da lente de contato, né? Porque, afinal de contas, ela não tem um contato só com o olho, né? Ela tem que ser colocada com o dedo, né? A pessoa tem que ajustar. E por que ela pode causar infecção nos olhos com esse tempo seco? Bom, primeiramente, nós estamos vivendo uma época terrível, onde nós estamos o ar muito seco, né? E também nós estamos vivendo as queimadas, nós temos partículas suspensas no ar. Isso eu tive ainda esses dias aqui no consultório casos em que essas partículas elas acabam aderindo à lente de contato e elas têm uma certa toxicidade e levam também a quadros alérgicos e infecciosos porque elas aderem à lente. Então é muito importante nessa época do ano, se possível, evitar de usar a lente de contato. Muitos, eu vejo aqui, vocês também estão num ambiente provavelmente com ar-condicionado. Com certeza. O ar-condicionado acaba deixando o ar mais rarefeito, um ar que já está desidratado acaba ficando mais desidratado. Então, nós acabamos competindo a nossa lágrima, o nosso filme lacrimal, que ele tem camadas não só a camada aquosa, como tem a camada lipídica, para evitar que ele evapore, e também tem a camada proteica, que faz defesa para a gente não ter conjuntivites constantemente. Então, o filme lacrimal é muito importante. E a lente de contato, a lente hidrofílica, ela acaba hidratando-se com a nossa lágrima, que nós já estamos produzindo menos. E com o online na nossa vida, não tem como também escapar disso, porque quando nós estamos olhando uma tela, um computador, a gente pisca menos. E quando piscamos menos, a gente acaba produzindo menos lágrima. Então, são fatores que, um ligado ao outro, leva a quadros de olho seco e a quadros de baixa defesa ocular. Por isso, os usuários de lente de contato estão numa época muito vulneráveis à conjuntivite e a infecções da córnea, que a gente chama ceratite. Doutor, nós estamos aqui no estúdio de óculos, tanto eu quanto o Marco Guarizo, né? E já sentimos esse incômodo justamente por conta do ar seco, né? Para esse período, com o ar mais seco, essas condições que o senhor citou, é recomendável que a pessoa substitua a lente de contato pelos óculos ou não necessariamente? Qual que seria a indicação? Olha, eu sempre digo para os meus pacientes, quando eles vão fazer um voo mais prolongado, que fique horas, porque no avião também o ar é bem rarefeito, uma troca ineficiente, às vezes nem sempre os filtros estão com a limpeza, com a higiene adequada, eu peço para que não precisa usar lente de contato, o melhor é óculos, né? Eu acho que nessa época do ano, se você puder, você está no trabalho, está no online, que você pisca menos, use o óculos, né? Eu acho que não tem problema nenhum aí.
Nossa, olha a mensagem que chegou aqui, doutor Leôncio. Eu estou esperando o nome. É o Antônio, nosso ouvinte lá de Americana. Ele disse que teve uma úlcera de córnea por causa de uma bactéria causada pela lente de contato em outubro de 2012, ou seja, há quase 12 anos ele nunca mais usou. É a questão, a primeira resposta que o senhor deu, né? Cuidar da lente é muito mais importante ainda, né? Tão importante quanto usá-la diariamente. Guarizo, numa pesquisa que a gente fez recentemente, quem mais usa lente de contato são os jovens de 15 a 25 anos, e eles muitas vezes, no afã da juventude, não têm o cuidado com a higiene devida, né? A lente de contato, você precisa lavar bem as mãos antes de tocá-la aos olhos, secá-las, sempre usar a substância correta, que é o peróxido de hidrogênio a 0,6%, evitar de ficar tomando banho com lentes de contato, dormir com a lente de contato, e se necessário, ter muito cuidado. Qualquer olho vermelho, irritação, fotofobia, dor ocular, deixar de usar a lente e, se persistir, procurar um oftalmologista. Não insistir, porque muitas vezes a lente ela acaba mascarando e uma úlcera que seria facilmente tratada acaba piorando. Não é pelo fato de você tomar banho com a lente de contato que nunca aconteceu nada, um dia acontece, porque hoje nós temos uns parasitas de vida livre, como a cantameba, que é uma ameba, que acaba, ela andou gostando de lente de contato e de córnea. E às vezes a pessoa não troca a caixinha com a devida periodicidade, o estojinho com a higiene, não usa o produto correto e acaba tendo essa complicação. E muitas vezes, dependendo da sua imunidade que oscila e também a patogenicidade, a virulência de uma cepa, você pode ter complicações e às vezes 12 horas não é muito para ter uma infecção corneana séria. Doutor, para hidratar os olhos, né, com esse tempo mais seco, aí uma dica que vale tanto para quem usa lentes de contato quanto quem não usa, né? O que é indicado? Pingar colírio ajuda? Tem que ser algum colírio específico? O que pode ser feito nesse Com caso? que frequência? Com que frequência também, né? Pode pingar bastante colírio ou isso pode ser prejudicial também? Queria que o senhor explicasse essa questão. Os colírios que têm lubrificante, que tem conservante, os lubrificantes que têm conservante, geralmente o colírio, para que ele tenha uma validade de 30 dias ou mais, ele tem um conservante. E esses conservantes, às vezes, se utilizados 6, 8, 9 vezes ao dia, acabam dando certa irritação. Então, às vezes, os colírios sem conservante, que tem uma validade menor, tem que ter um cuidado maior de não tocar o bico do colírio no olho para não contaminar, tudo isso acaba sendo necessário nesses casos, né, para hidratação. Hoje nós temos uma série muito grande de colírios lubrificantes oculares e também hoje nós temos exames através da interferometria óptica que eu consigo diferenciar as camadas do filme lacrimal e saber qual seria o colírio específico para eu repor daquela camada que está mais deficiente. Se é a camada lipídica, se é a camada aquosa. Geralmente são os grandes... a maioria dos olhos secos são por deficiência das glândulas de meibômio, que são os pacientes que têm blefarite, que são as glândulas que ficam aqui na pálpebra, e nós temos que repor ou tratar a glândula de meibômio, melhorar a lubrificação, melhorar a camada lipídica para que o filme lacrimal não evapore tão rápido e dê um conforto ocular maior. Doutor Leôncio, agora tem uma outra situação, né? A gente acorda, lava os olhos, né? Quando vai lavar o rosto, tá? Escovar os dentes, já lava os olhos também. Só que tem gente que fica coçando os olhos por causa do tempo seco, né? O que pode acontecer com quem coça os olhos? Principalmente nesse período, eu já sei, né, que não se deve coçar em momento nenhum, mas principalmente nesse período. Olha, nesse período às vezes é difícil. Eu sempre falo
para hidratar. A primeira pessoa tem que hidratar-se bem, né? A ingesta de água ajuda muito a produção lacrimal. E eu sempre aconselho que os olhos não foram para ser coçados, mas tem pessoas, principalmente nesse clima seco, que já tem uma predisposição alérgica e acabam desenvolvendo quadros de alergia ocular, principalmente os jovens, e acabam coçando o olho. O ato de coçar o olho pode danificar a córnea a um longo prazo e levar até mesmo ao ceratocone. Portanto, é muito importante evitar de coçar o olho. Às vezes, aquela sugestão de avó, né, que às vezes a gente esquece, uma compressinha com uma água filtrada, fervida ali num paninho limpo, e resolve muito bem isso. Muito interessante. Olha, são dicas preciosas para as pessoas cuidarem dos olhos nesse período de tempo seco, tanto para quem usa colírio, quanto a lente de contato, o óculos e também para quem coça os olhos. Quero agradecer demais Dr. Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Bonier e membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Muito obrigado por nos atender, Dr. Leôncio. Até uma próxima vez. Grande abraço. Um grande abraço, uma boa tarde aí para todos vocês.